Mas eu queria, na verdade, assim, começar falando que eu também, assim, nunca tinha feito uma revisão, acho que talvez bem de forma mais ou menos durante a graduação, em alguns trabalhos, assim, da graduação, mas eu conheci a revisão sistemática integrativa, né, que é o que a gente vai discutir hoje, por conta da pandemia, na verdade, né, porque eu ia fazer o meu TCC no matemática e esse trabalho ele precisava ter atividade de campo, né? E principalmente com idosos. Então, por conta da pandemia, acabei que tive que cancelar o TCC, essa temática que eu ia trabalhar com essas pessoas, e acabei fazendo uma revisão bibliográfica, né? E, enfim, deu super certo. E acho que por conta dessa experiência aí que eu vou trazer para vocês um pouquinho do que é a revisão sistemática integrativa, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e a partir de agora eu acho que eu não vou conseguir mais ver vocês, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa no meio da apresentação mesmo, pode abrir o microfone, pode falar, não tem problema. Peraí, que agora mudou tudo. Vou apresentar aqui a tela. Tá dando para ver, né? O loop infinito. Então, deixa eu só ver aqui. Antes disso, deixa eu pegar uma parte. Bom, então é isso. A gente vai falar sobre revisão sistemática integrativa, e aí eu gostaria de saber se alguém aqui já ouviu falar dessa revisão, desse tipo de revisão, se alguém já trabalhou com revisão bibliográfica de alguma forma, assim, né, durante a graduação, e que usou um método um pouco mais específico de revisão bibliográfica, e se entende um pouquinho mais profundamente sobre isso, né, sobre essa temática. Eu vou voltar aqui para olhar vocês, na verdade, com essa pergunta. Siri, eu nunca tinha estudado a fundo, não, para ser sincero. Uhum, Sabia o que era uma revisão, mas eu sabia que existia vertentes, assim, uhum, especificamente. legal. Acho que tá todo mundo na mesma vibe, conhece, todo mundo sabe o que é uma revisão bibliográfica, né? Todo mundo, de alguma maneira, já fez uma revisão bibliográfica, né? Mas então, ok. Então é isso, assim, acho que de maneira bem inicial, né, maneira bem geral, que todo mundo já sabe, a revisão da literatura, ela seria aí um primeiro passo aí para a construção do conhecimento científico, né? Toda vez que a gente vai fazer um trabalho acadêmico, de alguma forma a gente se depara aí com uma revisão da literatura, né? Quando a gente vai fazer uma introdução de algum trabalho, né, a gente tem que ficar lendo um monte de texto para a gente conseguir construir uma linha de pensamento, né, para entender algumas problemáticas, algumas questões do assunto que a gente está querendo desenvolver, né, e, e trabalhar sobre. E a revisão da literatura tem muito esse viés aí, né, de criar novas teorias, né, de você refutar teorias antigas, de você entender aí essa esfera e entrar com novas hipóteses, né, dependendo do trabalho, e também encontrar lacunas, né, deixa eu só permitir aqui. A partir da revisão da literatura, a gente consegue encontrar lacunas dentro de algumas áreas do conhecimento, né, entender quais são as demandas que tem que não aconteceram, que não foram realizadas ainda, quais são as oportunidades para um novo trabalho, né, para novas propostas. E ela não é uma mera sumarização, digamos assim, né? Uma revisão da literatura, ela envolve toda uma organização e uma discussão e análise de maneira crítica, né? Não é só você levantar e falar, bom, é isso que tem e beleza, né? Acho que o intuito é realmente a gente, a partir dessa revisão, crescer e abrir aí novos horizontes e novas questões, inclusive, né? Então, ela tem esse caráter aí de uma busca, né? A busca é uma palavra importante, pelo estado da arte, com o objetivo de fundamentar teoricamente
determinado tema e diversos assuntos, né? Acho que isso, de maneira geral, todo mundo já sabe. Mas muitas vezes a gente não sabe que existem alguns tipos de revisão bibliográficas, né? Revisões da literatura. Tem muito mais do que essa figura apresenta. Essa figura ela apresenta os principais, né? As principais diferenças, que seria a revisão narrativa, um bloco aí de revisão da literatura, e a revisão sistemática, e dentro da revisão sistemática você tem ainda outras vertentes, outras ramificações, né? Mas, para além dessas, tem muitas outras. Eu vi alguns trabalhos que falavam de 14 tipos de revisão bibliográficas, assim, cada uma com a sua particularidade, todas, de certa forma, com um objetivo semelhante, né? Mas com as suas particularidades. Então, principalmente dividido nesses dois blocos, né? Narrativa e sistemática. A revisão narrativa, eu acho que é mais ou menos o que a gente faz durante a graduação, assim, né? Ou quando a gente vai escrever um trabalho, uma introdução, a gente acaba fazendo uma revisão narrativa. Ela não tem muito critério explícito, né? Ela não é sistemática, não tem um passo a passo ou um protocolo rígido, assim, digamos, que você precisa seguir. A busca, né, pela literatura, ela não esgota as fontes de informação. Então, vamos supor que você vai buscar algum trabalho sobre algum assunto numa base de dados específica. Você não precisa falar que você buscou naquela base de dados, que você olhou todos os trabalhos que estavam ali. Ela é muito mais flexível, assim, né? Ela não tem muita estratégia. E aí isso acaba até sendo uma coisa que é uma desvantagem, assim, né, dentro do mundo acadêmico. Se você quiser publicar alguma coisa, um artigo sobre revisão, a desvantagem da revisão narrativa é que é isso, ela traz muita subjetividade do autor, né? Então acaba tendo aí um possível viés, assim, pode ser um trabalho um pouco mais tendencioso, porque é aquilo, você acaba trazendo autores que você já tem mais familiaridade, você acaba indo buscar em plataformas que você já conhece um pouco mais, né? Não tem uma sistematização. E ela pode ser feita normalmente, muita gente trabalha com revisão narrativa, né, dessa forma, principalmente na área das ciências humanas, e ela é muito adequada para fundamentação teórica de artigos, dissertações, tese, TCC e outros trabalhos também. Mas é uma vertente, né? A outra seria a revisão sistemática. Então, ela tem aí um planejamento muito maior quando você vai fazer uma revisão da literatura, né? Ela tem como proposta, né, fazer uma análise muito mais crítica da literatura, né? Trazendo aí buscar, né, responder uma pergunta de pesquisa bem formulada, utilizando o método. Acho que método é a palavra, uma das palavras-chave, né, dentro da revisão sistemática aqui. Você vai ter um passo a passo bem criterioso, que você tem que seguir todos esses passos para você levantar, reunir e aí por fim avaliar criticamente a pesquisa que você tá que você tá levantando, né? E sintetizar esses resultados desses estudos. Então, acho que essa é a principal diferença desses dois blocos. E aí, dentro da revisão sistemática, né, você tem algumas outras ramificações, como eu falei, e uma delas seria a revisão integrativa, né? Então, só para passar rapidinho na revisão de meta-análise, a revisão sistemática de meta-análise é uma das vertentes da sistemática, e ela combina, por exemplo, estatisticamente, os resultados de estudos quantitativos anteriores. Então, você tá analisando e levantando esses estudos quantitativos, né, sobre determinado assunto, com diversas estatísticas, você meio que vai somar, né, você vai compilar esses dados estatísticos e trazer uma revisão que é conhecida como meta-análise. Dentro da revisão sistemática mesmo, do blocão revisão sistemática, você tem uma ramificação que é revisão sistemática também, né? Então, mas enfim, com esse mesmo caráter, né, com essa mesma sistematização, para identificar lacunas na literatura de pesquisa, mapeando e categorizando a literatura existente para encomendar novas revisões, com pesquisa primária. Essa é a grande diferença, na verdade, da revisão sistemática e da revisão integrativa. Então, quando você fala que você vai fazer somente uma revisão sistemática, é porque você está trabalhando com pesquisa primária, né, com estudos primários, que são aqueles experimentais. Você não vai levantar muita coisa teórica,
você não vai levantar muitos trabalhos não experimentais, empíricos, né? Dentro de uma revisão somente sistemática. Isso vai acontecer na revisão integrativa. Então, ela também, né, tem esse protocolo aí que você tem que seguir, mas inclui pesquisas experimentais e não experimentais para uma compreensão mais abrangente de um fenômeno, né? Então, são as revisões integrativas, elas podem combinar dados da literatura teórica e empírica. Então, algumas pessoas dizem que a revisão sistemática integrativa, ela é o meio termo entre uma revisão narrativa e uma revisão sistemática raiz, assim, né? E colocar também para vocês que essa revisão sistemática, ela surge muito na área da saúde, né? Principalmente com esse foco da pesquisa primária. Então, surge ali, principalmente na medicina, né? Nessa área de enfermagem, farmacêutica, porque você precisa entender com muita propriedade, muito cuidado, né? Sem margem de erro, sobre uma certa doença, sobre resultados efeitos colaterais de um remédio. Por isso que ele é bem cartesiano e bem, né, metódico, assim, digamos. Porque ele foi criado com essa intenção, assim, né, nessa área do conhecimento, área da saúde. Aqui eu trouxe uma descrição, né, para vocês, para quem quiser também depois pegar os slides e dar uma lida com mais calma, olhar, né, para os autores, o texto completo, mas foi coisas que eu já falei aqui para vocês. Acho que o que tem de novo aqui nesse slide que todo mundo já percebeu, que é o termo integrativo, né? Então é isso, ele integra opiniões, conceitos, ideias provenientes desses estudos. Você pode pegar uma diversidade de trabalhos e de diferentes formas e fazer a sua revisão sistemática integrativa. E aqui eles colocam essa questão da margem de erros, né? Então, os autores colocam que sem método explícito e sistemático, a margem de erro torna-se considerável para os pesquisadores, né? Então, eles lembram que o erro pode ocorrer em qualquer fase da revisão, então é bom que você minimize esses erros, cumprindo aí com os passos da revisão sistemática. E a fase da pesquisa bibliográfica, ela pode ficar incompleta quando não se consideram importantes fontes primárias, né? Então, todos os trabalhos são importantes, quanto mais, melhor, né? Ou até mesmo os dados das fontes primárias podem ser extraídos de forma incorreta ou mal interpretados. Isso pode acontecer, é comum, mas quanto mais fiel você for ao método, menos isso vai acontecer, né? E a gente tem aí algumas áreas do conhecimento, como eu falei, a saúde principalmente, mas a gente tem revisões integrativas em outras áreas também, né? Alguns trabalhos que eu trouxe aqui, por exemplo, uso de aplicativos móveis para o controle de dietas em adultos, uma revisão sistemática integrativa, saúde da mulher negra no Brasil, falando aí da questão de políticas públicas, né? Questão de acesso. Acesso e qualidade da atenção à saúde de mulheres lésbicas e bissexuais, uma revisão sistemática integrativa. Além da área da saúde, né, a gente tem aí trabalhos na área do turismo, aplicação do storytelling nas pesquisas em turismo, né, uma revisão sistemática integrativa da literatura. E aí eu coloquei o meu também, os quilombos da Mata Atlântica e seus alimentos, uma revisão sistemática integrativa. Basicamente para dizer que a gente consegue fazer uma revisão sistemática integrativa, acho que em qualquer área do conhecimento, né? E eu tô falando dos passos, mas que passos são esses para a gente fazer uma revisão, tá? Eu vou falar desses passos e vou usar como exemplo o trabalho que eu fiz. Então, eu vou ficar migrando de página, tá? Só para avisar vocês. E lembrando também que eu ouvi um barulhinho, mas eu não sei se é do chat do Meet, mas eu não consigo ler, tá? As coisas. Então, se vocês quiserem falar, já tiver alguma dúvida aí, já pode Siri, comentar. Oi, pode falar. acho que foi eu com a mãozinha que eu levantei. Eu Também? acho que, assim, eu acho que eu tô com uma dúvida mais conceitual, assim, da revisão integrativa. Uhum. Tipo,
uma revisão integrativa, ela é sistemática, mas uma revisão sistemática, ela não é integrativa? Exatamente, ó, eu acho que esse quadrinho, ele fala bem, assim. A gente tem a revisão bibliográfica sistemática, né? E dentro da revisão bibliográfica sistemática, a gente tem meta-análise, a gente tem revisão sistemática, a gente tem revisão qualitativa e a gente tem revisão integrativa, por exemplo. Eu acho que tem mais do que isso, viu? Tem mais do que essas quatro. Mas o pessoal, tipo, a literatura traz principalmente meta-análise, revisão sistemática e revisão integrativa. É bem isso que você falou. Toda revisão integrativa é sistemática. Toda. Mas nem toda revisão sistemática é integrativa, né? Entendi. Entendeu? Que eu estava mais nessa dúvida, assim, sei lá, um trabalho ia ser sistemático, ele precisaria ter uma dessas outras vertentes, assim. Uhum. E aí, acho que a principal diferença entre a revisão integrativa, né? A revisão sistemática integrativa e digamos que a revisão sistemática mesmo, Raiz. raiz de verdade, é que na revisão sistemática ela é muito mais, ela é praticamente só usada na área da saúde, tá? Pelo menos de Ah, tudo que eu li, ela é usada entendi. para a área da saúde. E ela lida com fontes primárias. O que são essas fontes primárias? São materiais originais que ainda não foram debatidos, tipo, não foi debatido por outras pessoas, entendeu? Não foi analisado por outras pessoas. Então, é aquele trabalho experimental que você respondeu ali, uma questão que você fez com experimentos e tudo bonitinho, pensando assim na biologia, né? E, e aí você precisa analisar esses materiais primários dentro dessa revisão sistemática. Você só analisa materiais primários. Na revisão integrativa, não. Você pode analisar materiais primários, mas você pode analisar outras revisões bibliográficas, por exemplo, que estão falando sobre aquele determinado assunto. Esse tipo de trabalho entra para a sua revisão também, entendeu? Ah, eu quero analisar, sei lá, alguma cartilha que está falando sobre um tipo de política pública. Eu posso analisar essa cartilha também. Ele é muito mais abrangente, assim, sabe? Você pode analisar diversos tipos de documentos que numa revisão sistemática você, teoricamente, não faria, entendeu? Nossa, entendi. Muito obrigado. Realmente, E eu muito tô mais com a dúvida. abrangente. Exatamente. Mais alguém queria falar? Eu estou com a dúvida. Pode. Por exemplo, se eu não precisar trabalhar com essas fontes mais primárias, aí eu posso optar, por exemplo, em usar as duas combinadas, a sistemática integrativa, ou eu posso só usar a integrativa, que é mais abrangente. Eu acho que Eu nesse fico com caso essa você dúvida. usaria a integrativa, né? Seria a integrativa. E aí, por exemplo, se você não quer usar nenhum passo a passo, que seria o que eu ia apresentar agora para vocês, seria uma revisão narrativa, né? Mas eu não sei se eu respondi, se eu entendi a pergunta. Não, era isso mesmo, porque você falou, trouxe o exemplo com pesquisas mais experimentais, foi como eu entendi, né? E aí, por Exatamente. exemplo, se a parte do objeto que eu estou estudando eu não preciso dessas fontes de revisão de literatura que envolva pesquisas experimentais, se nessa metodologia, nesse tipo de revisão, pode usar, o ideal seria usar as duas combinadas, eu estou entendendo que são duas, a sistemática e a integrativa, eu queria também que você me desse retorno se é isso, é assim como é, Uhum. ou eu posso optar, por exemplo, usar só a integrativa e não a sistemática. Se há uma Então, separação ou não, isso não existe. é complexo, né? Mas é que eu acho que é isso, assim, é onde que o seu trabalho se encaixaria, na verdade, né? Onde que ele se encaixaria? Será que ele se encaixaria somente como sistemática ou ele seria o sistemática integrativa, né? Porque revisão integrativa e revisão sistemática integrativa é a mesma coisa, né? Essa segunda sistemática viria desse bloco aqui, né? Então seria a revisão sistemática integrativa e revisão sistemática, né? Que foi a que eu apresentei a diferença para o Jorge. Mas eu acho que, como você falou, é a Cirlei, né? Como você falou, assim, se você não quer analisar só esses trabalhos experimentais e você quer trabalhar, que você quer revisar outros tipos de documentos que vão além dessas fontes primárias, né? Que vão fontes secundárias, terciárias, né? Trabalhos de retrabalhos. Ele se enquadra como revisão integrativa, entendeu? Eu acho que é uma questão de enquadramento.
Entendi. né? Mais fiel ali àquela fonte experimental que aquele autor acabou de descobrir aquilo, tal, você entra numa sistemática somente. Quando você quer Entendi. analisar outras coisas, você parte para a integrativa. Eu acho que é uma questão de conceito mesmo, né? De saber nomear as coisas, pelo Beleza, vou que eu seguir. entendo, tá bom? Então, eu estava aqui, né, nos processos. Essas etapas aqui, elas são etapas da revisão sistemática integrativa, mas elas, de certa forma, se encaixam também para as revisões temáticas de maneira geral, né? Mas aí é isso, o que difere é, meta-análise são os trabalhos estatísticos e quantitativos, somente as sistemáticas são trabalhos de fontes primárias, e questão revisão integrativa é muito mais abrangente, né? São diversos tipos de documentos de trabalhos. Mas quais são esses passos, né? Acho que o primeiro passo aí o primeiro passo para qualquer trabalho que a gente faça, né? É definir o seu problema, né? Entender qual que é a problemática que você quer analisar, que você quer estudar, e formular a sua pergunta de pesquisa, né? Então, dentro de uma revisão integrativa, de uma revisão sistemática de maneira geral, é muito importante que você construa uma questão norteadora, né? Uma pergunta de pesquisa bastante objetiva, porque também você vai passando para os próximos passos. Se você faz uma pergunta muito aberta, muito subjetiva, tudo mais, acaba, acho que, dificultando um pouquinho os próximos passos, assim, né, para você conseguir achar as outras, e passar para as próximas etapas. Então, essa questão da pergunta de pesquisa, ela é bastante importante, né? Ela tem que ser muito clara e você tem que visualizar, não saber o que vai ser respondido, né? Mas entender que você vai conseguir chegar numa resposta àquela questão. E aí, a partir desse momento que você define essa problemática, que você formula essa pergunta de pesquisa, você vai traçar as estratégias de busca. O que é essa estratégia de busca? De que forma que eu vou achar esses trabalhos todos para eu responder essa minha questão, né? Então, eu vou precisar definir as bases de dados que eu vou pesquisar, né, que eu vou levantar os meus trabalhos. Eu preciso definir descritores. O que são descritores? São aquelas palavrinhas-chave que a gente coloca nas bases de dados. Tipo, sei lá, você entra numa biblioteca da USP, por exemplo. Você vai colocar lá algumas palavras-chave, né? Etnobotânica, quilombo, não sei. Esses são os descritores. Então, é importante você definir esses descritores e definir essas bases de dados. Isso vão estar diretamente vinculados à sua pergunta de pesquisa, né? Porque, às vezes, você vai trabalhar com botânica, por exemplo. Você vai responder uma pergunta, vai fazer uma pergunta dentro da área da botânica. E você tem bases de dados que são mais voltadas para a área da botânica e que podem responder muito melhor, pode levantar trabalhos, mais trabalhos, né, do que uma outra base de dados que não tem nada a ver com o assunto. Então, é por isso importante definir essas bases. Depois que você traça essa estratégia de busca, né, você define essas bases de dados, você define esses descritores, a sua pergunta, você vai passar para a segunda etapa, que é o estabelecimento dos critérios de inclusão e os critérios de exclusão. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, e aí que eu vou passar para o meu outro trabalho. A questão do meu trabalho de conclusão de curso foi: quais são as espécies alimentícias utilizadas pelos povos remanescentes de quilombos, inseridos na Mata Atlântica, no Brasil, retratados em trabalhos etnobotânicos? Essa foi a minha pergunta, né? Então, eu defini as minhas bases de dados, né? Justifiquei o porquê que eu as defini meus descritores, eu usei etnobotânica e quilombolas, só essas duas palavras. E defini aqui, ó, os meus critérios de inclusão. Quais são os meus critérios de inclusão? Artigos científicos, então eu vou levantar artigos científicos, espera só um pouquinho. Eu vou levantar artigos científicos, eu quero analisar dissertação de mestrado, teses de doutorados em formato digital, disponível na íntegra. Então, se eu tiver um trabalho ali em formato digital na base de dados, mas que não tiver disponível na íntegra, por exemplo, ele já vai sair do meu conjunto de trabalhos selecionados, né?
Então, publicações em língua portuguesa, em língua inglesa e espanhola, tem gente que só coloca como critério de inclusão trabalhos em português e não coloca inglês e espanhol por algum motivo. Eu coloquei sem período delimitado, mas tem alguns trabalhos que eles delimitam um tempo, né? Então, sei lá, eu quero analisar o que é falado sobre as políticas públicas de soberania e segurança alimentar de 2010 a 2020, né? Não sei, um exemplo. Então, você pode colocar isso no seu critério de inclusão também. Aí, estudos etnobotânicos realizados no Brasil, que apresente a categoria de uso alimentício das respectivas famílias, gêneros e espécies. E estudos com comunidade quilombola na Mata Atlântica, né? Parece óbvio, mas eu coloquei aqui no meu critério de inclusão. E aí, os critérios de exclusão, né? Todos aqueles trabalhos que não respondem à minha pergunta de investigação, à minha pergunta de pesquisa. Pesquisas em formato de apostila, cartas, editoriais, trabalhos duplicados, né? Tem muito trabalho duplicado quando você trabalha com várias bases de dados. Eles foram excluídos dessa pesquisa, além dos trabalhos que não vincularam as informações botânicas, né, de espécie, gênero e tal, com a categoria de uso alimentício, eu também não selecionei. Então, é isso que a gente quer dizer com critérios de inclusão e exclusão. É o que a gente chama de estratégia de busca. Você percebe? Você está colocando aí passos, etapinhas para você conseguir levantar os trabalhos que você quer, que são pertinentes para você. É isso que é o sistemático, né? Oi. Quando você ia fazer a busca e excluía, como é que você usava, qual era o método, a estratégia que você usava para identificar de forma mais rápida que não respondia? Você ia pelo título, pelo resumo? Então, exatamente, essa é a próxima etapa. Essa é a terceira etapa, muito bem. É identificar os estudos que vão ser de fato selecionados, né? Então, o que a gente faz primeiro? A primeira coisa que a gente faz, porque você vai colocar o descritor ali na base de dados, ele vai te dar um monte de trabalho, Trabalhos que realmente respondem à pergunta de pesquisa, mas outros que não tem nada a ver, assim, sabe? Nada a ver mesmo. Então, você vai fazer uma primeira filtragem, né? O que a gente chama de filtros, assim. Você vai fazer primeiro uma leitura do título. Vai ter título que já não vai fazer sentido nenhum, você já vai ver que não tem nada a ver. Você já vai tirando. E aí, depois você vai e faz uma leitura das palavras-chave, por exemplo. Faz uma leitura do resumo. Isso também são as pré-seleções, né? Vai excluindo, vai excluindo, vai excluindo. O importante de saber, dentro de uma revisão, quando a gente trabalha com revisão, é que isso também é resultado, entendeu? Então, se você achou um tanto de trabalho e você excluiu, sei lá, 100 trabalhos pelo título, excluiu mais 300 pela leitura do resumo, isso tudo é resultado e você precisa tabular, né? Depois de fazer a leitura do título, do resumo, da palavra-chave, você fala assim, bom, parece que vai entrar nos meus critérios de inclusão, né? Você dá uma lida na íntegra, né? Lê o trabalho todo. Às vezes, quando você lê o trabalho todo, ainda você percebe que não responde tudo. E aí você acaba finalizando aí com seus trabalhos selecionados lá no final, tá? A quarta etapa é a categorização dos estudos selecionados. Então, a gente vai criar categorias para a gente conseguir depois analisar isso. As primeiras categorias, e aí eu quero mostrar para vocês, por exemplo, como que eu categorizei no meu trabalho de revisão, né? Acho que isso pode facilitar também o entendimento. Mas depois que eu fiz todo esse processo, né, de pré-seleção e seleção de fato, e leitura dos trabalhos que eu selecionei, eu categorizei em duas partes, né? Caracterização dos estudos, então, para entender quais eram, em que bases de dados eles se encontravam, se era artigo, dissertação ou tese, os autores, o ano, né? O título, no meu caso, as comunidades, né, quilombolas que estavam sendo estudadas, e o estado. Porque depois você vai discutir sobre isso, né? Pô, por que eu tive mais trabalhos no estado de São Paulo e principalmente na região sudeste, né? Ah, provavelmente porque eu tô falando de Mata Atlântica, né? Então, faz sentido? Não faz sentido? Achei mais trabalhos de dissertação e teses, que são trabalhos que não são muito vistos, assim, né? Na academia. Artigo é uma coisa mais visível, mais tá aí para todo mundo. Então, o que isso quer dizer também, né? Essa seria uma primeira categorização. As categorias seriam essas aqui, né? Base de dados, revista, autor e tudo mais.
Em relação aos dados etnobotânicos, a categorização que eu fiz foi por... Deixa eu tentar apresentar por aqui. Foi por espécie... Aqui, peraí, rapidinho, gente. Desculpa. Então, foi a espécie, categorizei as espécies, as famílias, o nome popular dessas espécies, né? Onde elas estavam em cada comunidade, né? O hábito de crescimento foi uma categoria que eu analisei também nesses trabalhos. A parte utilizada também foi categorizado e foi compilado nessa matriz de síntese, né? Podemos dizer assim. E as indicações de uso. Então, alimentícia, para tempero, enfim. Essa foi a categoria que eu fiz. E aí é isso, né? Cada trabalho você vai pensar numa forma de categorizar diferente que faça sentido para você. E que também esteja, né, dialogando aí com a sua pergunta de pesquisa para você conseguir responder direito. Depois dessa etapa de categorização dos estudos selecionados, você vai fazer uma análise crítica, né, desses estudos, uma interpretação desses resultados para você fazer uma discussão em relação a isso, e aí, por fim, apresentar, né, essa síntese do conhecimento que você fez, né, de forma detalhada, e propor aí estudos futuros. Tá? Então, basicamente, essas são as 6 etapas de uma revisão sistemática integrativa, tá bom? Alguma dúvida em relação a essas etapas? Síria, eu tenho uma. Se alguém não estiver na frente. Pode ir lá. Tipo, essa revisão, pelo que eu tinha pesquisado antes para escrever o projeto, tem uns que são mais específicos para, sei lá, dados quantitativos, outros para dados qualitativos. Uhum. Essa integrativa, ela aborda os dois? Porque pelo que eu vi, acho que sim, né? Ela aborda os dois. Eu fiz um pouquinho de análise qualitativa e quantitativa também, assim, né? Por exemplo, quando eu levantei, foram 13 trabalhos que eu analisei, né? Não, foram 6 trabalhos que eu analisei em 13 comunidades diferentes, né? Desses 6 trabalhos, por exemplo, quando eu faço a categorização das espécies e do uso, né, da indicação de uso, por exemplo, a parte utilizada, você tem uma questão qualitativa, você pode fazer uma discussão qualitativa disso, mas você também pode fazer uma compilação quantitativa de quantas espécies são essas, né? Quantas famílias tem ali apresentadas, né? Quantas comunidades estão consumindo aquela espécie, aquela fruta, aquela planta, aquela raiz, né? Enfim. Então, acho que a revisão integrativa, ela é interessante por conta disso também, né? Ela é mais flexível nessa parte. Se fosse só quantitativa, um trabalho desse só quantitativo, ele entra como meta-análise, que é você faz um trabalho de revisão, mas com estatística, entendeu? Entendi, obrigado. Mas basicamente é isso. Eu acho que a parte mais difícil, na verdade, é formular a pergunta de pesquisa. O resto ele dá trabalho, mas é tranquilo. Eu ia passar esse diagraminha aqui, mas eu já vou passar com uma parte mais prática de um trabalho, que é o trabalho sobre saúde da mulher negra no Brasil, né? Então, para a gente entender mais ou menos como que ela fez o processo metodológico dela, né? Então, ela identificou os descritores dela, inclusive esses descritores eu vou falar um pouquinho mais para frente depois, mas ela identificou esses descritores, ela selecionou 3 bases de dados que fossem pertinentes para ela. Então, base de dados da Cielo, que é uma base de dados gratuita, então isso é interessante, e PubMed e Lilacs, que são... Acho que Lilacs é gratuita também, e o PubMed é fechado, né, particular. Então, ela pegou essas 3 bases de dados, e aí ela colocando os descritores dela na base de dados, ela teve 259 trabalhos levantados no Cielo, 1912 no PubMed e 476 no Lilacs. Provavelmente ela só analisou artigo, eu não tenho certeza, mas provavelmente foi pelas bases de dados. Então, nessa primeira busca dela, ela encontrou 2.647 publicações. Aí, o que ela fez? Ela foi lá
e fez a leitura do título. Só pela leitura do título, ela tirou 2.432. Mas é isso, você tem que ler 2.432 títulos, né? Você faz isso em, sei lá, uma semana. Opa! Aí, depois dessa primeira exclusão, né, teve seleção por título, 215 trabalhos para continuar essa aplicação desses critérios de elegibilidade. Então, ela teve mais 112 artigos excluídos só pela leitura dos resumos, sobrando 103 trabalhos. De novo, fez a leitura do texto na íntegra, tirou mais 62 pela leitura do texto na íntegra. Sobrou 41 artigos selecionados. Desses 41 artigos selecionados, ela viu que 21 já estavam duplicados, né? E aí ela exclui esses artigos duplicados, porque são os mesmos trabalhos, e ela tem uma amostra final de 20 trabalhos para aí sim começar a fazer uma discussão, uma categorização, né, uma matriz de síntese do que ela quer levantar, principalmente nessas revisões, analisar e discutir, tá? E geralmente o número é discrepante mesmo, assim. E aí, alguns portais de pesquisa e bases de dados que a gente pode usar, né? Então, acesso gratuito, a gente tem principalmente a Cielo, mas eu, por exemplo, usei Periódico CAPES, usei Biblioteca Digital da USP, não está aqui nessas daqui, essa aqui é mais para a área de educação, né? Eu peguei isso de uma apresentação de um colega, mas você tem bibliotecas, né, brasileiras de teses e dissertações, tem o repositório da Unesp, inclusive, o Redalic, e aí você tem as bases de dados de acesso pago, né, que, por exemplo, o Web of Science, Scopus, o PubMed, né, que ela tinha utilizado, entre outras, tá? Então, essas seriam as bases de dados. Tem outros trabalhos de revisão integrativo que fazem análises de trabalhos publicados em anais, por exemplo. Pode entrar também, desde que você escreva isso na sua metodologia e nas suas etapas, na hora que você for escrever seu trabalho, entendeu? Isso tudo tem que estar muito bem explicadinho, todas essas etapas e as suas escolhas. E o porquê dessas escolhas também, né? E aí, para finalizar, uma outra ferramenta, né, um outro tipo de uso que a gente pode fazer para melhorar aí nossas estratégias de busca dentro dessas bases de dados são os operadores booleanos, né, que foi criado por esse cara aí, ele é um matemático inglês, chama George Boole, e é basicamente mesmo aquela lógica de aula de matemática do fundamental, assim, sabe? Os números que estão unidos, os números que estão que não se encontram de maneira nenhuma, aqueles que englobam todos. Tem um pouco essa lógica, né, matemática em relação a esses operadores booleanos. É muito simples. Quando você vai, por exemplo, querer fazer uma busca por dois assuntos que precisam estar incluídos no mesmo texto, ou seja, só lhe interessa textos em que ambos estejam relacionados, você vai usar o operador booleano AND. E isso é meio padronizado, tá? Algumas bases de dados, ao invés de usar o AND, usa, sei lá, um asterisco, acaba mudando um pouco a linguagem. Por isso é importante dar uma estudada antes de usar os operadores booleanos na sua revisão. Mas, de maneira geral, se usa o AND, o OR e o NOT, né? Então, aqui um exemplo, né? Bom, eu quero trabalhar com... Os meus descritores foram, né? Etnobotânica e quilombo. Mas eu poderia ter colocado etnobotânica and quilombo and Mata Atlântica. Ou segurança alimentar and comunidades tradicionais. E aqui um detalhe importante, né? Que seria o uso das aspas duplas, né? Você coloca a aspa dupla quando você trabalha com palavras compostas. Então, educação ambiental. Você quer fazer uma revisão sobre o assunto educação ambiental, né? Não sobre educação e ambiental de formas separadas, né? Então, por isso a importância das aspas. Aqui é a mesma coisa com segurança alimentar, comunidades tradicionais e Mata Atlântica. Quando você busca por um assunto que pode ser relacionado com dois ou mais termos de significado muito próximo, né, sinônimos ali, e todos são válidos para sua pesquisa, você vai usar o operador booleano OR. Então, eu quero fazer uma revisão e levantar trabalhos que falem sobre disputa territorial ou conflitos de terra também, para mim funciona, eu quero analisar esse tipo de trabalho, você vai usar o OR. Então,
Outro exemplo, né? Bom, comunidades tradicionais ou populações tradicionais, porque são sinônimos, e etnobotânica, que aí já são coisas diferentes, né? Mas que você quer ver junto. E quando você busca por 2 ou mais termos, mas você não quer que um outro, né, esteja relacionado, né? Você quer que ele não faça parte da sua busca, que ele não apareça ali para você, você usa o operador booleano not. Então você tem, eu quero fazer um levantamento de trabalhos etnobotânicos, então etnobotânica, com quilombolas, então and quilombola, mas eu não quero que entre, por exemplo, indígena, comunidade rural, caiçara. Então você vai lá e você coloca um not indígena ou comunidade rural ou caiçara. Ou em outro caso, que é outro exemplo, você quer falar sobre. Isso aqui eu peguei de um outro trabalho também, tá? Por isso que tá em inglês, mas security, eu quero falar sobre security and Ásia, não Eurásia, né? Trata isso como forma diferente. Às vezes vem trabalhos que falam sobre Eurásia que ele não quer pesquisar, que ele não quer fazer, que não quer revisar, né? Então, são basicamente formulinhas, né? Que ajudam você a delimitar melhor a sua busca na hora que você estiver usando a base de dados, tá? Eu não usei, tá? No meu trabalho eu não usei muita complexidade de operador booleano, eu usei o básico mesmo, que é o AND, na verdade, né? Mas caso você queira usar, não só o AND, queira usar outros, né, operadores booleanos como o OR e o AND NOT, você tem essas opções nessas bases de dados, acho que geralmente fica eu não coloquei aqui, desculpa, inclusive, mas você coloca pesquisa avançada, tá? E aí isso seria uma pesquisa avançada, é você utilizar o operador booleano, né? Então, etnobotânica and indígena, por exemplo. Aí eu quero adicionar outro campo, quero adicionar, como eu falei, Mata Atlântica. Adiciono outro campo, escolho se eu quero and, or ou and not, e coloco a outra palavra-chave que eu quero buscar, tá? E aí você também tem no Lilacs, é outra base de dados, ele usa aqui num layout diferente, mas a função é a mesma. Aqui também no periódico CAPES, você consegue fazer essa pesquisa avançada, né? Aqui mais avançada ainda, você pode colocar que data de publicação que você quer analisar, né? Vamos supor que seu critério de inclusão seja só trabalhos botânicos com quilombolas no ano de 2015, ponto, né? É uma possibilidade. Que tipo de material, né? Em que idioma que você quer, enfim. Você consegue colocar outros critérios. Opa, desculpa. Esse trabalho, né, que eu falei já da saúde da mulher negra no Brasil, que trouxe lá 2.600 e tantos trabalhos, e ela analisou só 20, ela usou esses descritores aqui. Ela, por exemplo, super se empolgou, assim, porque ela fez diversos descritores, tanto em português quanto em inglês. Imagina o trabalho que ela teve para levantar isso tudo, né? Mas ela usou principalmente os operadores booleanos AND. Ela não usou outros, né? Então, acho que o mais básico é o AND mesmo. E aí, gente, eu finalizo aqui o que eu queria mostrar para vocês, mas eu não sei se vocês estão confortáveis em fazer isso, se vocês querem fazer isso agora, né, de noite, mas uma provocaçãozinha, assim, sabe? De que forma que o seu trabalho que você já vem desenvolvendo agora, né, seja no mestrado, seja num TCC, ou seja no que você está pensando como iniciação científica, né, de que forma o seu trabalho poderia ser transformado em uma revisão sistemática integrativa, né? Eu queria que vocês pensassem, né, na sua pergunta de pesquisa, caso você já tenha uma pergunta de pesquisa pronta, né, ou se você está desenvolvendo, a gente pode pensar aqui junto, né, discutir todo mundo junto, não sei, e pensar em qual que seria a sua estratégia de busca, né, quais seriam os descritores que você ia escolher, que bases de dados você escolheria, e por quê, né, que critérios de inclusão e exclusão você selecionaria para você fazer essa sua revisão. A parte de categorias é pedir demais, né? Mas pelo menos essa primeira parte, assim, né? Que descritores que você usaria? Quais bases de dados? Quais os critérios de inclusão e exclusão, né? Porque você traçando isso é metade do seu trabalho já feito, assim, né? O resto é muito mais já é muito mais fácil da gente desenvolver depois. E eu queria, não sei se vocês topam fazer isso, a gente pode tentar fazer isso, sem muita expectativa de que a gente vai conseguir ou não.
E aí depois, né, uma próxima oficina, não sei, eu vou conversar com o Davis também, é como que o NVivo pode apoiar na construção e análise de uma revisão sistemática integrativa, né? Eu fiz na unha, eu fiz na mão mesmo, mas as minhas análises, né, e debates. Mas eu poderia ter usado o NVivo, né, com um programa de análise qualitativa aí, para apoiar nessas análises do trabalho que eu fiz. Então, talvez a gente possa propor aí como usar o NVivo numa revisão, tá? Eu vou voltar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Eu vou. Cadê? Estão aí? Tamo. Sim, estamos sim. Eu não sei, pode ser sincerão mesmo, assim. Primeiro, se vocês têm algumas dúvidas, né? Por favor. Segundo, se vocês querem fazer isso. Não, eu acho bacana essa proposta do exercício que você está propondo. Eu só não sei se o tempo, que a gente já estamos em 6 horas, né, de repente não seria interessante, né? Se tu pode, a gente fazer um segundo encontro, né? Porque a gente poderia ficar isso como uma tarefa para pensar, porque eu mesmo não consigo, assim, sabe, elaborar agora. Então, o meu projeto, mas eu não elaborei a questão da pesquisa. Uhum. Aí eu acho que esse é um primeiro passo, que leva um tempinho para poder chegar nessas outras etapas. E aí também queria ver se tu podia disponibilizar esse material com a gente, porque aí, na dúvida, a gente vai e consulta. Com certeza, com certeza. Vamos fazer isso, então. Acho que a gente pode... Depois a gente fala para o Davis que a gente quer um segundo momento curto aí para a gente interagir mais sobre essas questões. Eu também vou pensar em alguma coisa para fazer parte. E aí a gente começa, a gente, né, traz meio respondido essas etapinhas aí, essas questões, e a gente apresenta, né, aqui um para o outro, discute, ajuda o que poderia incluir no trabalho, sabe? A gente vai debatendo isso. E, e eu passo, sim, o material tem uma parte, o último slide, que são as referências bibliográficas, né? Então dá para você entrar nos trabalhos, ver algumas situações diferentes, né? Ver se tem algum trabalho que faça sentido com o que você está fazendo agora na literatura, nessas bases aí. Mas eu disponibilizo, sim. Massa, valeu. Biju? Olá. Eu apoio a ideia de ser num segundo encontro, e aí só no tarde, perto do dia 21. Enfim. Mas aí eu tenho uma pergunta. Pode falar primeiro. Não, eu ia falar que a gente pode propor de fazer na quinta, isso aí, na reunião do Laplan, né? Para mim, perfeito. E aí a minha pergunta é que, assim, o projeto de pesquisa que eu estava pensando, ele envolve uma parte qualitativa que vai ser tipo, mais de entrevista, enfim, ir atrás de pessoas e etc. E aí eu não pensava esse meu projeto como uma revisão bibliográfica. Só que vendo essas etapas que você mostrou, enfim, todos esses detalhes, eu vi que ele poderia ser uma revisão bibliográfica, mas eu não sei até que ponto isso se encaixa realmente como uma revisão bibliográfica, ou ele só tem um pilar e uma parte desse projeto envolve isso. Mas acho que é justamente isso. Provavelmente não encaixa tudo, né, numa revisão bibliográfica. Mas talvez alguma parte da ideia que você teve do seu projeto, você possa pensar como uma revisão. Seja, não sei, algo que você poderia aprofundar numa revisão bibliográfica, assim, acho que o intuito dessas questões que eu coloquei aqui não necessariamente para você transformar o seu trabalho numa revisão, né? Sei lá, pode até ser, mas o que talvez do seu trabalho que você está fazendo, você poderia fazer uma revisão sistemática integrativa, entende? E que a gente possa se aprofundar mais num determinado tema. Giovana? Oi? Não, primeiro oi para todo mundo. Oi. Mas já aproveitando isso que tu está colocando, embora eu tenha pego no meio do caminho, acho que é importante deixar claro que algum tempo atrás a revisão bibliográfica de qualquer projeto de pesquisa era feita de forma aleatória. Hoje não se aceita mais isso. Um trabalho, eu posso ter um trabalho que se reduza a uma revisão bibliográfica, né, que vai ser um trabalho de caráter mais teórico e que visa aí buscar o estado da arte de um determinado tema,
a partir de determinados critérios, ou não. Ele vai, a revisão bibliográfica ela vai ser para embasar um processo de problematização. Mas a revisão bibliográfica ela tem que ser estruturada e, portanto, ela tem método. Ela não é feita de forma aleatória. E ela tem que esgotar aquilo que é possível em termos de acúmulo de conhecimento. O processo de desenvolvimento científico ele é pautado naquilo que já foi produzido. E, portanto, eu não posso negligenciar o material que já foi produzido. Eu vou excluindo materiais a partir dos critérios que eu defino para o meu tema, para o meu processo de problematização. Por isso é que ela é sistemática, porque eu defino critérios para ir limitando o que foi escrito a respeito do problema que eu defini como um problema de pesquisa. Então, mesmo eu tendo, mesmo não, inclusive quando eu tenho toda uma parte de trabalho de campo que vai amparar o processo de construção do conhecimento, a revisão bibliográfica ela tem que ser o mais criteriosa possível, ela não pode ser de forma aleatória. A não ser que você coloque que você não está fazendo uma revisão criteriosa, como eu falei para ele. Não existe mais não fazer uma revisão criteriosa. Não existe. Isso não é aceito do ponto de vista científico. Essa é a questão. Eu acho... Um trabalho que faça uma revisão bibliográfica que não tenha critério é um trabalho mal feito do ponto de vista científico. Legal, obrigada. E aí, acho que é isso, sim. Eu tinha pensado nessa atividade só para a gente... Às vezes tem alguém que já tem uma ideia de uma questão, né, de um trabalho que queira ser feito e que pode ser colocado como revisão sistemática integrativa, né, que caiba aí a revisão sistemática integrativa. E aí a gente traz isso, todo esse processo, todas essas etapas aí, mais ou menos, e a gente discute num próximo encontro o que a gente conseguiu fazer, né, na atividade. E aí é isso, né, vou passar os trabalhos, posso passar meu TCC também, porque lá eu escrevi a metodologia, tudo direitinho, e aí se tiver alguma dúvida, basicamente está no slide, tá, vai ser respondido nesses slides que eu apresentei para vocês, mas às vezes lendo um trabalho às vezes pode ficar mais fácil. Jorginho, pode falar? Miga, você tem mais um tempinho? É que eu tenho uma dúvida, na verdade. Claro. É que, assim, eu tô aqui pensando, mas como estruturar essa metodologia no projeto de pesquisa da PIBIC? Assim, mais separado em 2 tópicos. Sobre os critérios que você estava conversando com a gente. Seria interessante eu já descrever no projeto PIBIC todos os critérios que eu vou utilizar, desde a palavra-chave, os bancos de dados onde eu vou procurar os dados, ou não? Seria mais geral mesmo? Perguntando para mim, eu acredito que sim. Porque você, assim, quando você escreve um projeto PIBIC, pelo que eu entendo, a parte da metodologia, ela precisa já estar bem definida, assim, né? Metodologia você consegue definir antes. Talvez o resultado você não vai conseguir colocar no PIBIC, né? Não faz sentido. Mas você já fazer uma introdução, né? Ter a sua pergunta de pesquisa já bem elaborada. E aí pensar nesses passos e descrever isso já na metodologia, eu acho positivo mesmo, porque já vai estar escrito também para a continuação do seu trabalho, entendeu? Para você já continuar e só escrever resultado só. E aí, resultado é isso. É como que você vai apresentar essas categorizações que você vai fazer, né? Mostrar, eu levantei tantos trabalhos, em que bases de dados eu encontrei esses trabalhos, né? Eu encontrei mais artigo? Não, encontrei mais dissertação. Isso tudo é resultado, né? E além das outras questões que você consegue categorizar nessas matrizes de síntese que eu mostrei para vocês ao longo da revisão.
Mas eu acredito que sim. Eu acredito que, tipo, se a gente até, sei lá, vamos supor que a gente se encontre de novo na quinta-feira mesmo para fazer essa discussão, né? Se você até lá conseguir já pensar numa pergunta de pesquisa e já tentar traçar essa estratégia de busca, já põe isso no seu PIBIC, se você for fazer isso mesmo. Essa é a minha opinião, não sei. Não, principalmente, Jorge, que no teu caso, cujo resultado vai ser exatamente uma revisão bibliográfica, então ele tem que estar, já tem que estar o método, as perguntas, né, dizer como é que tu vai fazer isso. No caso de um trabalho em que a revisão é parte do trabalho, aí não, aí tu simplesmente tu diz que vai fazer isso como uma parte do trabalho que vai definir os critérios na parte da revisão bibliográfica, com base no método, blá, 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 blá. Mas no teu caso não, porque o teu trabalho é a Puramente revisão. Tá, eu tenho outra dúvida também, sobre, também no projeto PIBIC. Como que ficaria o cronograma das atividades em uma revisão bibliográfica, numa pesquisa de revisão? Eu fiz um cronograma para mim, eu posso te passar depois para você ter uma base. Mas eu coloquei tempo para cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa é formular minha pergunta. Eu pus uma semana para formular uma pergunta e definir base de dados, definir os descritores. Ponto, uma semana. Aí, depois, a segunda etapa, que é você criar os critérios de inclusão e exclusão, segunda etapa eu coloquei, sei lá, 3 dias. Vou colocar 3 dias para fazer um critério, para definir os meus critérios de inclusão e exclusão. É super curtinha essa parte, né? Não, mas aí faz por essa parte é mais rápida. Enfim, do jeito que você acha. Eu fiz por semanas, assim. Mas as outras que demoram mais, eu fiz por mês. Então, por exemplo, para eu selecionar meus trabalhos, que aí eu trampo mesmo, assim, né? Que é colocar os escritores na base da... Ter que ler título por título, às vezes tem que ler o resumo, às vezes tem que ler na íntegra. Isso você põe 1 mês, 2 meses para a terceira etapa, por exemplo, sabe? 1 mês para a terceira etapa. A quarta etapa, que é de categorização, põe mais 1 mês. Discussão e análise, mais 1 mês, entendeu? É um trabalho de 1 ano, né? Iniciação científica. Entendeu? Isso, aí você 12 meses. vai dividindo as etapas no tempo que você acha que vai demorar mais. Tipo, discussão é uma coisa que demanda mais tempo, né? De fazer. Você põe mais tempo ali para discutir, que é a etapa 5, né? Desse jeito. Eu posso te mandar o meu cronograma, e eu fui cumprindo o cronograma e deu certo, assim. Nossa, seria perfeito. Por outros motivos, eu tive que dar uma adiada, mas até que rolava, assim. Tá bom, tava mais, assim, perdido em como separar no tempo, né? Porque tem uma parte mais planejada, né, para seguir as etapas, e depois mais discussão e resultados. Exato. Mas depois eu te chamo, então. Não, beleza. Mas é bem por aí, assim, acho que dá para você traçar tempo para cada etapa, né? Aí você já monta o seu cronograma. Perfeito. Obrigadão. Tá? Imagina. Mais alguém? Acho que não, né? Pessoal, acho que era isso. Eu vou mandar o material para vocês também. Eu estou gravando também, depois a gente pode deixar disponível no Drive, né? Para quem quiser assistir, não pôde participar hoje. Mas eu acho que era isso. Aí eu não sei, vocês querem... A gente pensa numa outra data para fazer essa dinâmica, né? Para pensar nessas questões? Ou pode ser realmente na quinta-feira, no dia da reunião do Laplan? Como que a gente faz, Davis? O que você acha? Bom, a próxima reunião do Laplan, a ideia era a gente estar discutindo um tema que é o texto que eu mandei do Schumpeter e tal, e o vídeo, né, naquele de tecnologias sociais e tal. Então eu penso que a gente podia mandar para outra semana, porque aí a gente volta para uma questão de método de pesquisa e tal, né? Cada um, e aí como uma oficina mesmo, né? Cada um trazendo aí o que conseguiu preparar do seu projeto, mesmo que já tenha terminado, que eu acho que a outra semana já vai ter terminado o prazo, né, do PIBIC. Mas aí traz o que conseguiu fazer em relação a isso. Tá.
Ó, eu tô vendo aqui no calendário, a próxima reunião que você falou que a gente vai discutir os textos e tudo mais é dia 10. Isso, A outra semana é dia 17. isso. O PIBIC ficou para dia 21, é isso? Acho que sim, mas vai ficar muito em cima, eu acho. É, eu também acho. Acho que a gente pode pensar talvez numa outra data na semana anterior, né? Intermediária, pode ser. Essa semana do dia 7, né? Porque a pessoa tem uma semana inteira para... Para tentar desenvolver. do Pode dia ser. 14 ao dia 18. Pode ser. Lembrando, quem for fazer PIBIC, então Laura, Jorge, Matheus, tem que entrar na PROP, no sistema, fazer todo o cadastro. Não deixem de fazer, porque se deixar para a última hora, tem um monte de dados ali que são importantes vocês já não deixarem para eu fazer. Até porque tem um monte de aluno que vai estar fazendo, então eu não vou ter condição de estar fazendo para vocês. Então já entre no sistema da PROP, a Pró-Reitoria de Pesquisa, façam todo o cadastro, deixa só para o final, que é remeter o projeto, que aí sou eu que tenho que fazer. Eu vou, então... A gente pode fazer uma enquete, acho, de novo lá no grupo do WhatsApp, para a gente ver qual que é a data, uma possível data aí para esse Muito bom. segundo momento, tá? E aí eu hoje, agora também já coloco a apresentação lá no grupo. Maravilha, maravilha. Tá? Bem legal, Joe. E a gravação depois a gente Obrigado. coloca no Drive também. Eu que agradeço, gente. Muito bom, muito bom. Obrigado, Cid. Pena que Muito não bom mesmo. vieram outros, né? Não, vieram, Bia... mas eu acho que já já saíram. foram? Né? A Bia veio, não? Veio a que Bia, legal. veio a Laura. Ah, a Laurinha tá aí ainda. Tá. A Karen tava aqui, a Renata. A Giovana não, né? A Gi não. Tá. A Camila também não, mas acho que A só Giovana está terminando o projeto. A Camila e a Giovana estão terminando o projeto que é para dia 11. Então, coitada. Elas estão meio que... Camila até nem sei o que aconteceu, preciso ver o projeto dela, porque o da Giovana eu já vi, mas a Camila não mandou ainda. Vamos ver. Tá bom, beleza. Tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Ficou aqui até o final. Beijos. Beijão, boa noite. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada eu. Beijo.